Sejam bem-vindos à Escola Paulista de Psicanálise, em nome da pessoa do nosso diretor, Alex Clapes, de toda a equipe da escola. Eu agradeço pela presença de cada um de vocês em mais esse webinário, ok? Um tempo de troca, de conhecimento, de compartilhar informação, conteúdo. Gente, quem eu sou, né? Eu sou Marcelo Moya, me chamo Marcelo Moya, eu sou psicanalista, eu sou membro do Instituto Melanie Klein, que é um departamento interno do EPP. Sou formado pelo EPP, já caminho com o EPP há 10 anos, e atualmente eu integro a equipe docente do programa de formação da escola e também de cursos de extensão da nossa Escola Paulista de Psicanálise. Eu resido no interior do Paraná, mais precisamente no norte do Paraná, então meu amor porta, verdade, porteira vai ficar bastante evidente aqui pelo sotaque, ok? Moro no interior do Paraná, na região no norte do estado. E se você quiser obter mais informações a respeito do nosso trabalho, eu coloquei aqui para vocês o nosso site, www.marcelomoya.com.br. Temos ali as demais informações a respeito do nosso trabalho, da nossa caminhada, da nossa história. Está tudo bem resumido e disponível para vocês ali na página. Tá certo? Então, mais uma vez, alegria compartilhar com vocês esse material, um texto bastante inquietante, intrigante, e considerei bastante relevante, né, para o tempo que estamos vivendo. Ok, alguém conhece, já tinha ouvido falar desse artigo de Freud? Bate-se uma criança? Alguém que está aqui na sala, de alguma maneira já tinha, lá, a Mara disse que já leu, Mara, esse texto? Você já tinha lido esse material ou não? O César também conhece o material. Muito bem, gente, qual que é o nosso objetivo aqui hoje? Preste atenção. Pegar um texto dessa envergadura, embora não é um texto extenso se comparado a outros materiais de Freud, nós teremos aqui material para se explorar durante muito tempo. Não seria suficiente, num prazo de 40, 50 minutos, de trabalhar esse material com a devida profundidade que ele merece. Por quê? Porque, tal qual os demais textos de Freud, são materiais ricos de informação. São materiais de pleno conteúdo, de uma sequência de conceitos que mereceriam, com certeza, uma exploração em loco, cada caso, cada um. Mas o que nós queremos fazer aqui hoje? É apresentar para vocês esse artigo de Freud, mas sob as lentes de uma observação mais abrangente. Nossa intenção aqui não é se limitar a questões de natureza técnica, ou clínica, ou tampouco psicodiagnóstica. Nós nem teríamos tempo hábil para fazer isso aqui, e claro que merece, como eu disse, mereceria um capítulo à parte, trabalhar alguns aspectos mais de natureza clínica, tendo como pano de fundo um material dessa dimensão. Então a ideia é a gente colocar uma lente, um holofote sobre o texto, e tentar analisá-lo para além da sua natureza técnica, teórica ou clínica, ou essa ideia psicodiagnóstica, né, como Freud, de certa maneira, sustentava com muita precisão. Então, por que eu estou dizendo isso para vocês? Na verdade, a intenção não é discutir teoria pela própria teoria. Teoria é discutir a teoria tão somente como uma teoria de psicanálise. Mas é se utilizar dessa teoria como um modelo para além da nossa clínica e utilizá-la como uma base para a gente pensar os fenômenos da sociedade moderna e a dinâmica das relações humanas. Por que eu estou dizendo isso? Que é possível você extrair uma teoria psicanalítica, transformá-la num modelo para você pensar o mundo, de ampliar os seus horizontes, de poder construir um olhar diferente do mundo pelos vértices da psicanálise. De pegar uma teoria psicanalítica, por exemplo, e pareá-la, colocá-la lado a lado de experiências do mundo para além da experiência clínica ou das dimensões da relação analisando-analista ou das visões psicodiagnósticas de Freud. A ideia exatamente é, olhando para o mundo, a gente poder saber que podemos contar com teorias na psicanálise que podem nos ajudar a ampliar horizontes e nos ajudar a pensar e observar o mundo por outros vértices. Ou, de certa maneira, de uma maneira muito séria, a gente vai brincar um pouquinho com a teoria. A gente quase vai fazer um uso quase que alegórico, sem que isso seja demasiadamente jocoso, né, ou irresponsável,
mas de uma maneira muito criativa, a tentar apontar para vocês que vocês não precisam pegar a teoria e se limitar apenas para um uso clínico ou teoria por própria teoria. Tudo bem? Então é nessa pegada que a gente pretende caminhar aqui nessa noite, nessa exposição, ok? Isso significa que nós podemos sair daqui estimulados a fazer isso como um exercício. Toda vez que você ler uma teoria psicanalítica, que você possa entender que ela pode ser utilizada da maneira mais criativa possível. A teoria, na verdade, o que é uma teoria? É um pensamento do Paulo César Sander numa entrevista, que ele diz que, na verdade, a teoria é a tentativa de dar uma resposta para aquilo que você não consegue nominar, aquilo que não é possível compreender. Né? Você, então, aplaca essa angústia, essa dúvida, a partir de uma preconcepção teórica. Então, você coloca ali uma teoria como tentativa de aplacar algo que nós não sabemos. Né? Teoria nada mais é do que versar uma coisa sobre a outra. Né? Justificar alguma coisa que, por hora, não temos muito domínio ou conhecimento. Então, nós precisamos elaborar um trabalho teórico que tente nos aproximar de um universo, de um objeto de estudos que, por hora, não se torna tão compreensível assim. Né? Então, teoria é justificar uma coisa pela outra. Basicamente é isso. Então, o nosso estímulo aqui é exatamente estimular você, toda vez que você se deparar com uma teoria psicanalítica, você possa aprender a utilizá-la para outras possibilidades. Aprender a usar essa lente para enxergar o mundo também. Eu digo que as teorias psicanalíticas têm muito que contribuir também nesse sentido. Né? Até porque a psicanálise, ela dialoga muito bem, obrigado, com qualquer outra área de conhecimento. Eu sempre gosto de usar a seguinte metáfora. A psicanálise é como uma ilha, né? Ilha da fantasia, literalmente, com muitas pontes de acesso. Então, ela é muito aberta para dialogar com outras áreas do saber e para dialogar com o mundo. Então, de certa maneira, a gente não precisa ficar restrito à teoria psicanalítica somente dentro dos campos da análise ou da psicoterapia, das dimensões clínicas ou afins. Tudo bem? Ok. A gente vai começar fazendo uma breve exposição da obra, em linhas gerais. Para quem já leu, se quiser deixar alguma contribuição no chat, fique bem à vontade, algum adendo, alguma coisa que vocês queiram contribuir. Olha, já li esse texto, tem algumas observações interessantes que você queira fazer, sinta-se à vontade. Lembrando também que a questão das perguntas, a gente vai abrir um tempo no final do nosso encontro para a gente não sei se vamos encontrar respostas. Importante que saibamos, pelo menos, sair daqui aprendendo a fazer boas perguntas, né? Mas não precisamos nos preocupar, de repente, em encontrar respostas para tudo. Mas vamos ter um tempo no final para a gente poder interagir. Se vocês quiserem fazer perguntas e trazer pontos que vocês queiram ressaltar dentro de tudo que a gente está trabalhando aqui. Tá ok? Se você olhar no título do artigo, Bate-se numa criança, contribuição para o estudo da origem das perversões sexuais. É um texto, é um ensaio de 1919. Veja bem, contribuições para a origem das perversões sexuais. Nota-se que o Freud não está falando aqui do indivíduo alicerçado predominantemente numa estrutura perversa. Lembra que o Freud classificou as 3 estruturas: neurose, psicose e perversão. Freud está falando de perversões sexuais. O que eu quero dizer com isso? Bom, existem 3 fatores importantes para a gente entender Freud: sexualidade, infância e libido, ou pulsão. Né? São 3 fatores intrinsecamente ligados ao pensamento freudiano. Então, vez ou outra, tem o infantil, tem a sexualidade envolvida e tem o fator, o aspecto pulsional. Isso, de certa maneira, é um tripé de sustentação do pensamento freudiano. O texto, Freud está falando necessariamente de neuróticos que, de alguma maneira, flertam com a perversão, passando pelo viés da sexualidade. Porque não tem como pensar Freud que não seja pelo tapete. Né?
pelo tablado, pelo palco da sexualidade. Foi assim que Freud construiu, alicerçou toda a sua psicanálise. Então, é um texto que, de certa... Haja visto, inclusive, que o Freud ele não explorou a contento a clínica das perversões. Ele até vai dizer isso no texto. Tem um momento do texto que ele diz, olha, o perverso, a pessoa dentro de uma condição de perversão sexual, se não for pela via do masoquismo, se ele estiver preso no sadismo, ele não vai procurar clínica. Ele não vai procurar análise. Né? Até porque o Freud está escrevendo um texto onde ele associa perversão sexual, por exemplo, a sentimento de culpa e aos traços de neurose. Ele vai falar de histeria, do neurótico obsessivo, do masoquismo. São características que não predominam no perverso clássico, naquele cuja personalidade está totalmente estruturada na perversão, que seria hoje, por exemplo, os psicopatas. Não dá para você falar de culpa. O psicopata não sente culpa. O psicopata não é um sujeito masoquista, ele não pensa no sofrimento dele. Ele não goza com o próprio sofrimento, ele goza com o sofrimento do outro. Ele é totalmente sádico. O prazer do perverso é o sofrimento, é a dor do outro. É o prazer pela dor do outro. Então já é o primeiro mito que estamos quebrando do texto. Não é um texto onde Freud fala sobre um indivíduo necessariamente pervertido ou perverso no sentido de personalidade estruturada, mas neuróticos que, de alguma maneira, transitam também nesse movimento de perversão sexual. Tá certo? Então, nesse ensaio, Freud procura ampliar com base nos estudos de caso. Ele acolheu alguns casos da sua clínica e ali decide discutir sobre a estrutura da fantasia e o estatuto das perversões sexuais a partir de 6 casos clínicos. Embora, o texto que vocês vão ter em mãos depois, os comentaristas, nos rodapé, um dos comentaristas cita o seguinte, que o Freud cita 5 casos e exclui um, que há indícios que esse 6º caso teria sido a sua própria filha Ana Freud. Não se sabe ao certo se isso tem alguma procedência, é o próprio comentarista que diz isso aqui na tradução, né? A versão que eu tenho aqui é, se eu não me engano, é de The Administration, mas não se sabe ao certo. Mas isso nem vem ao caso. Tá? O importante é que o Freud seleciona casos, experiências da sua clínica e, a partir daí, ele desperta, levanta alguns questionamentos a respeito do lugar da fantasia e da perversão sexual no escopo de suas teorias. Tá? E não é um assunto novo. Freud está escrevendo esse texto em 1919, mas é um tema que Freud já fleta com ele desde os 3 ensaios da sexualidade, lá no texto publicado em 1905. E também não foi o único texto que o Freud publicou para falar sobre perversões sexuais. Ele publicou outros textos, inclusive um que leva o nome de fetichismo, entre outros, tá? Que o Freud, vez por vez ou outra, tenta se aproximar do conceito de perversão sexual. Como eu disse, o Freud não constituiu uma clínica baseada na perversão. Toda a clínica do Freud está alicerçada na clínica da neurose, assim como a escola inglesa na clínica da psicose, por exemplo. Mas ele deixou alguns fios soltos, ele deixou algumas pontas soltas muito interessantes. Até hoje ainda não se constituiu uma clínica psicanalítica com a perversão, até porque o próprio Freud, numa frase do texto, matou essa charada, olha, dificilmente perverso, vai procurar análise. Então, talvez até por essa relação, é difícil você pensar um trabalho da clínica com ênfase num perverso clássico, desse de personalidade estruturada, o pervertido, né, o psicopata, etc. e tal. Mas aqui ele, então, decide dar uma contribuição. Por quê? Porque ele se interessa pelo tema do masoquismo, que era muito notório em pacientes neuróticos, principalmente histéricos e obsessivos, e aqui ele introduz uma discussão sobre a clínica da perversão e essa relação que ela possui com a neurose. Nesse caso, o que ele vai chamar de fantasia perversa, do neurótico, com alguma probabilidade da paranoia. Ele diz isso num parágrafo, olha, pode ser que isso nos leva, isso tem um desmembramento da psicose, mas não é o objetivo desse artigo, então nem vou mais falar desse assunto. Então, tudo bem, ele volta a falar, olha, eu estou falando aqui qual é a relação que pode haver de um paciente neurótico com uma fantasia que ele nomina aqui de fantasia perversa, ok? Tem uma fala do Freud assim no texto, conceber uma fantasia emergente na primeira infância
e voltada para a satisfação autoerótica, só pode querer dizer que se trata de um traço de perversão. Está aqui a tese de Freud. Ele acreditava, né, que ele percebeu, ele notou um grau de fantasia, uma fantasia que, de alguma maneira, tinha uma profunda relação de satisfação, de prazer, e ele disse que isso não poderia ter suscitado pelos mecanismos neuróticos convencionais, que ele já vinha expondo desde a interpretação de sonhos, todo esse desenvolvimento na sua primeira tópica, posteriormente virá a segunda tópica em 24, ele fala, tem alguma coisa acontecendo do ponto de vista de funcionamento psíquico fora da curva. Fora da curva. Ele já estava, de repente até 19, ele já estava com toda essa ideia de funcionamento, de neurose, de vida psíquica muito bem estruturada, muito bem organizada. Mas ele acreditava que, para uma fantasia estar elevada, estar investida com alto grau de prazer, isso não seria possível somente pelos mecanismos convencionais da neurose, exatamente por causa da força exercida pelo recalque. Por onde esse prazer escapava? Por onde esse desejo fluía? Né? Então ele diz, não, então tem alguma coisa que acontece fora da linha, fora da curva, alguma coisa paralela, alguma coisa subversiva, alguma coisa acontecendo além desse mecanismo. Então aí é onde o Freud fareja essa possibilidade de dizer, olha, me parece que às vezes as águas da neurose, elas correm com um odor de perversão. Então está tendo vazamento em algum lugar. Está vazando em algum lugar o processo, porque não é possível. Não tem só cheiro de neurose, isso tem um cheiro de perversão. Então, segundo Freud, a fantasia perversa da surra, que ele vai falar no texto, ela era vivenciada, e como que ela era? A partir de cenas reais. Então ele vai trazer essa informação a partir de informações que pacientes traziam para ele na clínica, que tinha uma relação com a fantasia, aquilo que ele vai chamar aqui no texto, metaforicamente, de fantasia da surra. E ele vai dizer como que chegava essa fantasia na sessão. Normalmente, eles associavam a relatos de cenas reais com a família, né? Ele cita no texto que já naquela época, principalmente os jovens, tinham acesso a algumas literaturas e que essas literaturas, de alguma forma, estimulavam e influenciavam no desencadeamento dessas fantasias, mas, principalmente, ele vai ressaltar o fator escolar. Por quê? Não sei se vocês sabem, Freud vem de uma cultura vienense, né? Fim do século XIX, numa transição ali, fim de era vitoriana, mas aonde os modos ainda eram, os padrões eram muito conservadores. Entre esses padrões, o modelo escolar ainda se batia na criança, se repreendia a criança na escola. Vocês assistiram o filme The Wall, do Alan Parker, Pink Floyd, um momento que o professor batia nas crianças, puniam as crianças em sala de aula, gritavam com elas de forma extremamente agressiva e, em alguns casos, aplicava até a violência com o uso de um chicote, uma régua, por exemplo, para bater naquela criança. Então, era muito comum, no tempo de Freud, a criança ser repreendida fisicamente pela figura do professor em sala de aula, né? Algo que, na vida moderna, é absolutamente inconcebível. Embora aconteça algumas coisas por aí, né? Ainda até hoje, infelizmente. Mas você não pensava nisso. Imagina, fim do século XIX, início do século XX, e essa cultura perdurou durante muito tempo ainda, principalmente no Brasil, onde se dava ao docente, ao professor, autonomia, inclusive, se necessário fosse, de exercer a correção de modo físico, ou seja, batendo. Isso também acontecia na ambiência religiosa, de certa forma. Não é? Ok? Muito bem. Claro que a ideia aqui não é a gente aprofundar a respeito dessa questão da perversão, porque merece um capítulo à parte. A escola já tem, inclusive, alguns vídeos, alguns webinários sobre fantasia e sobre perversão, onde ressalta o texto, a ideia, o conceito com maior profundidade. Mas eu recortei aqui a questão da indicação de um livro da Elizabeth Rodinez, que se chama Parte Obscura de Nós Mesmos, onde ela vai traçar um pouco dessa questão
de como que a neurose flerta com a perversão, né? Todo mundo, vez ou outra, transita por aspectos perversos. Todo mundo dentro de si, vez ou outra, tem algo perverso dentro de si. E esse livro trabalha esse assunto com muita propriedade. Inclusive, a IPP tem um vídeo disponível no YouTube, de um curso breve que nós tivemos em São Paulo, na Martins Fontes, já há alguns anos, mas o tema é bastante atual, inclusive tratando desse tema, a parte obscura de nós mesmos. Procure lá nos canais no YouTube da IPP, a parte obscura de nós mesmos foi um curso breve. Ah lá, o Márcio confirmou, obrigado. Nós temos disponível esse material lá, muito legal, traçando esse tema da relação da perversão com os neuróticos de cada dia, né? Um dos componentes da função sexual, olha o que Freud vai nos dizer, teria se antecipado, que ele vai farejar, ele vai investigar. O que está acontecendo? Onde está vazando? Por que essa água da neurose está vindo com esse cheirinho de perversão? Tem vazamento em algum lugar. E aí ele diz, um dos componentes da função sexual teria se antecipado aos outros no curso de desenvolvimento, tornando-se independente prematuramente. E irá se fixar como traço de perversão infantil. Essa perversão não necessariamente dura a vida toda quando recalcada e substituída pela sublimação, ou seja, aquilo que é o desejo socialmente aceito, né? Por exemplo, caso contrário, ela se conserva até a fase adulta com traços de aberrações sexuais. Eu recomendo um vídeo muito legal, um documentário no YouTube, A Ira de um Anjo. Alguém já assistiu? Falando sobre a experiência de uma criança com traços de perversão. E todo o processo, um documentário dos anos 90, está disponível lá no YouTube, só procurar Ira de um Anjo. Tem tanto um filme, depois virou uma produção cinematográfica, mas tem um documentário real, onde ali é exibido os vídeos com as sessões que eram feitas pelo psiquiatra com a criança, com traços severos de perversão. E alguns artigos que você encontra também na internet de depoimentos dessa criança agora adulta, já adulta, e todo o processo de transformação dela. É muito bacana, vocês também quiserem ter acesso, né, para entender como que isso é um fenômeno predominantemente arcaico, extremamente rudimentar da natureza psíquica dos indivíduos. Né? Então, o que Freud está querendo dizer é que é um mecanismo que vai acontecer em algum momento ali, num momento bastante rudimentar da vida psíquica, mas que se não for muito bem alinhado, ajustado e organizado, ele vai deixar vestígios para a vida adulta e vai trazer desdobramentos e implicações na vida dos adultos, que era exatamente o que ele percebia ali na sua clínica. Bom, antes, porém, a gente precisa ter uma noção do que é fantasia e perversão sem que seja necessário traçar traçar algo mais profundo nesse sentido. Para o Freud, a gente pode pensar que fantasia é aquela ideia que nós temos de nós mesmos, né? Do nosso mundo, da nossa realidade. Mas o próprio Freud, num parágrafo, ele vai explicar ali, dentro do contexto do texto, o que ele pensava ser fantasia. E eu fiz uma extração aqui livre, né, adaptada, e ele mais ou menos vai dizer no texto assim, que fantasia seria uma ideia, uma representação ou uma situação imaginada ligada a sentimentos elevados de prazer, podendo ser reproduzida inúmeras vezes de maneira consciente ou inconsciente. Dá um exemplo lá, o onanismo ou, no caso, a masturbação, por exemplo, né? Entre tantas outras possibilidades. Então, uma ideia, uma representação, algo mental que é investido com uma quantidade muito grande de satisfação, de prazer, né? Então, aliás, parte dessa fantasia não deixa de ser um precipitado, né? Desse resto de energia pulsional, né? Que através do trabalho da pulsão se desloca para o campo das ideias e essas ideias passam a ter uma conotação bastante sexualizada, erotizada, investida dessa sexualidade, dessa libido. Então ele vai dizer que fantasia é isso. Já ele não explica necessariamente o que ele entende ser perversão ali no texto. Ele toca o barco, fala é perversão e ponto. Mas o dicionário de Laplanche nos descreve perversão da seguinte maneira: são formas de obtenção de prazer atípicas. Na visão freudiana, algo fora da curva. Por quê? Porque o Freud defende uma coisa chamada norma. Norma é o coito, pênis e vagina, ou seja, o prazer é obtido por outros objetos e modos sexuais. Aí ele segue. Fetichismo, exibicionismo, pedofilia, bestialidade, ninfomania, voyeurismo, sadomasoquismo e a lista segue.
Nota-se, né, que é uma forma de obtenção de prazer fora daquilo que era tido como normal. É difícil falar hoje em dia a respeito de normalidade. O que é normal para mim pode não ser para vocês e vice-versa. O Freud, ele, como todo o seu trabalho, né, foi sustentado, herdado da medicina e ancorado na teoria da sexualidade, ele precisava se utilizar de conceitos, evidentemente, também ligados à sexualidade. Nem eu falar de sexualidade, de repente está falando de repolho, tomate, cebola. Não dá. Ou de carro, motor, estrada. Ele tinha que usar conceitos, todos eles interligados ao tema da sexualidade. Então ele diz o seguinte, que há um modo de funcionamento psíquico que ele chama de normal. Os neuróticos de cada dia, não os neuróticos mórbidos, adoecidos, como ele assim descrevia. E esse traço de normalidade é tão normal quanto um coito, quanto um pênis e vagina. Veja bem, então ele se utiliza desses conceitos para construir essa abstração, essa metáfora, essa analogia, quase que uma alegoria mesmo, para dizer, olha, mente funciona assim, mente saudável é que nem pênis e vagina, é tudo dentro da normalidade. Né? Agora, saiu disso, não é mais normal. Então nós temos que dar um nome para isso. É perversão. Que na etimologia da palavra é colocada ao lado, alguma coisa que é separada, que acontece separadamente. Né? Alguma coisa que se salta. Né? É a melancia que salta do caminhão. Percebe? Esse é o conceito de perversão. Então, tudo que vai acontecer do ponto de vista psíquico, fora de um grau de normalidade, que Freud vai entender como normalidade dentro da dimensão neurótica, ele vai chamar de perversão. Aqui nós já podemos extrair um recorte, já que eu estou falando de uma releitura. Vocês não acham, por exemplo, que hoje, vamos pensar assim, né? A gente falou de questão de que é normal, de que não é normal. A violação de regras, a violação de normas, a violação de leis, não deixa de ser um desvio. Dentro da clínica, muitas vezes a clínica lá se perverte, as relações humanas se pervertem, elas fogem aquilo que se esperava de um certo grau de normalidade. As relações políticas, o que nós estamos vivendo hoje no Brasil? Um cenário completamente perverso, não é? Nas instituições, na questão da corrupção, na questão da violação das regras, principalmente com as medidas de proteção aí, de combate e de segurança à contágio com o Covid, né? E a gente vê as pessoas lá, vamos esbanjar, vamos para a praia, vamos brincar, vamos aglomerar, vamos fazer. Esses tempos aqui no interior do Paraná, pegaram um grupo, a polícia flagrou um grupo de pessoas fazendo festa no meio de um canavial. Fizeram isso, escondido na cana, uma plantação de cana, e o som comendo alto, não tinha como não identificar, não achar, né? Não dá nem do drone para localizar. E a polícia baixou lá e todo mundo sem máscara, se abraçando, se pegando, então, e deu um BO e virou mídia, foi parar na imprensa isso daí, né, na mídia. Então, a gente vê assim, uma quantidade de violações acontecendo. Isso não deixa de ter uma conotação perversa. Nota como a gente já começa a pensar e observar as coisas, tendo como pano de fundo essas premissas psicanalíticas. É nesse sentido que lidar com a teoria psicanalítica ela vai nos dando esse sabor, vai sendo enriquecida dessa possibilidade de, olha, eu conheço uma teoria quando Freud escreveu sobre isso para um outro fim, mas que pode ser usado para a gente ampliar essa discussão. Tá? Então, são os dois conceitos centrais para se entender fantasia e perversão. Freud vai nos dizer que a perversão na criança ela não fica mais isolada da sua vida sexual, mas ela é acolhida dentro dessa trama de desenvolvimento. Então, ele já não vê isso como uma anomalia no sentido de excluir essa experiência, mas inserir essa experiência dentro da vida psíquica, né? Dentro do que ele pensava ser vida psíquica. E qual seria a relação dessa perversão sexual? Ela é colocada em relação com o amor incestuoso, com o Édipo. E depois que ele sucumbe, que há a resolução do Édipo, permanece, em geral, sozinha, como uma sequela, como herdeira de uma carga carregada do sentimento de culpa. Então, olha o que o Freud está dizendo. É como se restasse, é um resto de construção civil. Terminou a obra, resolveu o Édipo, mas ficou ali uma querela de informações
colocadas ali no canteiro de obras, ou como aquilo que a gente chama de precipitado. A gente usa muito essa metáfora também para entender de ego. É como se a água do mar evapora e fica uma crosta de sal. Né? Então, a gente pode dizer que o Freud vai identificar essa qualidade, essa perversão, como uma qualidade que é resultado do período de resolução do complexo de Édipo, como um resto que só de sobra de algo outrora ligado à ideia do incesto, né? E associado ao sentimento de culpa. Por isso que dá para dizer que esse indivíduo está com a sua estrutura de personalidade alicerçada na perversão, exatamente por causa da questão do sentimento de culpa. Então, são restos de uma experiência, né, que Freud vai chamar de resolução do complexo de Édipo. Então, para Freud, toda perversão deriva de um complexo de Édipo, este sendo o verdadeiro núcleo da neurose, e elas servem como cicatrizes. O que ele quer dizer é que, às vezes, essa cicatriz pode não fechar totalmente. E aí onde ele diz que chega na fase adulta, na fase genital, madura, ainda existem reminiscências dessa cicatriz que não fechou, e são as pessoas realmente que gozam, que cultivam de fantasias de perversões sexuais. Vamos falar um pouquinho das fantasias. Da fantasia da surra. O Freud, no texto, vocês vão ler o texto depois, vocês percebem que ele deu mais ênfase na fantasia das meninas, que é mais fácil. E é assim que ele diz mesmo, olha, é mais fácil falar pela ótica das meninas. Vou ter que falar pelos meninos, aí é mais complexo a coisa e tal. Não, vou falar pela visão das meninas, né? Pela praticidade do processo, tá? Então a gente teria que dedicar uma atenção muito à parte para poder entender com clareza por que o Freud escolheu, na tônica desse seu tratado, a questão da fantasia nas meninas e não predominantemente nos meninos, embora ele vai comentar a fantasia dos meninos. Mas ele considerou improvável traçar um simples paralelo de sexo, querendo substituir o gênero das figuras fantasiadas. Se as meninas é assim, então é só inverter o gênero e aí passa a ser os meninos. Não. Isso seria algo reducionista, muito simplista. Freud jamais se permitiria fazer isso, tá? E ele vai dizer, agora voltando na questão da fantasia das meninas, que a evolução dessa fantasia de surra, ela vai ocorrer em 3 fases, no caso das meninas. Freud vai dizer que nos meninos ocorrem 2 fases, é excluída a primeira. No qual, nas meninas, a primeira e a terceira fase possuem um caráter sádico e consciente. E a segunda, a do meio, de origem inconsciente e masoquista. Tem 2 pontos centrais que começam a brotar da perversão aqui, a relação masoquismo e sadismo, que vai corroborar lá na frente para a gente entender pulsão de morte e outros temas importantes. Então, o Freud diz também no artigo que esse tipo de fantasia ela podia ser reavivada se estivesse adormecida ou reforçada se ela estivesse presente, ou ainda produzir mudanças no seu conteúdo. Olha que interessante, porque havia, né, a possibilidade, segundo Freud, de que essas fantasias poderiam sofrer estímulo para serem despertadas, fosse por um canal interno, no mundo interno desse indivíduo, mas também por fatores externos. Lembra do que eu disse há pouco? Ele disse que alguns jovens liam já alguns livros que despertavam neles fantasias de perversão. Talvez os livros que deram origem lá na frente, como Playboy e a pornografia, seja lá o que for, ou, por exemplo, violência, enfim. Mas ele dizia que se o indivíduo está com esse sentimento adormecido, com essa sentimento, vou corrigir, não é fantasia, não é sentimento, mas com essa ideia deixada de lado, ele poderia sofrer um estímulo externo também. Como é que acontecia? A criança via uma cena de violência em casa, uma briga, uma discussão. Se ela via na escola o professor batendo com a régua na mão da criança, despertava nela essa fantasia. Ou se essa fantasia estava ali pulsando, né, essa fantasia era ainda mais retroalimentada. Ou, segundo Freud, produzia mudanças de conteúdo, ou seja, dava um tempo para essa criança reformular e essa fantasia passar por uma sucessão de outras transformações. Vamos direto ao ponto. Vamos falar da primeira fantasia que Freud vai escrever, primeira variação, primeiro estágio dessa fantasia de surra nas meninas. Meu pai está batendo em uma outra criança. Ele vai dizer que ela é uma fantasia consciente, de qualidade consciente, intrapsíquica, porém consciente. Quem bate é a figura do pai, quem apanha é a criança que eu odeio.
E o modo de satisfação aqui é sádico. Ou seja, pode ser que essa criança esteja tendo essa fantasia reativada ou despertada por uma cena real. Meu pai está batendo no meu irmão, certo? Ou essa fantasia não tem nenhuma relação com a realidade. Mãe, fulano me bateu. Não sei verdade. Agora, vou abrir uma provocação. Essa fantasia descrita por Freud pela expressão meu pai está batendo numa criança que eu odeio corresponde ao sadismo da criança e o sentimento de triunfo, porque a criança que fantasia com a surra quer ser a filha preferida, a criança preferida. Então, esta é a fantasia que não pode ser totalmente real e corresponder, ou também ela pode corresponder a lembranças, ou seja, tem essas duas relações. A criança pode estar presa numa fantasia retroalimentada por experiências da realidade, como também pode ser fruto da imaginação dela. Agora eu pergunto para vocês. Criança chega, vou dar um exemplo, provocar, porque nós vamos fazer uma releitura daqui a pouco. Recentemente, uma adolescente confessou que mentiu a respeito de uma experiência de abuso que supostamente teria sofrido pelo pai. O pai foi preso, condenado, ela volta, vocês viram essa matéria? Ela recua, reconsidera, confessa, e o pai é solto, e quem vai na porta do presídio para receber o pai? A própria filha. A gente poderia pensar que hoje a gente liga, como é que a gente vai agora lidar, né? Num campo extremamente delicado e sutil, que é lidar, por exemplo, com a experiência do abuso, por exemplo. Suponhamos que essa criança que faleceu, que está em pauta aí a semana toda nas páginas e nos noticiários, da criança que faleceu, né, filha lá daquele vereador, que ela tivesse sobrevivido. Né? Como é que se trabalha isso? E aí, onde que fica, até onde é real, até onde é fantasia? É um ponto para provocar. Até onde é real, até onde é fantasia. Né? A criança conta para a mãe, olha, o pai bateu em fulano. Bateu no meu irmão. Por outro lado, tem um lado sádico, bem feito. Isso pode tanto ter acontecido, como também pode ser um desejo sádico dessa criança. Tomara que um dia meu pai espanque meu irmão. Porque isso vai ser uma prova de que meu pai me ama e eu sou o preferido. Como é que a gente pode pensar isso em termos de uma revisão? Meu chefe advertiu demitir meu concorrente, não é a mesma coisa? Ou é algo parecido? Yes! Se lascou, como a gente diz no interior do Paraná. Puxaram o tapete do meu inimigo. Meu time adversário caiu para a segunda divisão. Perdeu o campeonato. Yes! Levou uma sova, como a gente diz. A pessoa que eu invejo, que eu odeio, foi prejudicada e punida. Bem feito! Deu para entender? Sinto-me triunfar por ser o preferido entre os demais. Né? Meu pai bate nos meus irmãos ou bate da minha mãe. Se houver uma rivalidade ali, uma relação simbiótica, seja lá o que for. Pode ser que eu também esteja pensando assim, antes eles do que eu, me livrei de uma. E eu noto aqui também nessa experiência uma certa ânsia por proteção e vingança. Quem em algum momento já não ansiou por isso? Por uma necessidade de proteção, de dizer assim, tomara, né, os deuses vinguem, né, cometam essa vingança e estrangule, e destrua, e exploda, e seja lá o que for. Quem em algum momento já não nutriu esse tipo de pensamento? Já não flertou com o sadismo? Mesmo que sejamos neuróticos,
os neuróticos de cada dia, nós não tenhamos flertado em algum momento com esse tipo de perversão, né? A questão é que aqui tem uma natureza sexual. A criança goza com essa informação, ela tem prazer com essa informação. Eu senti prazer de saber que o outro está sofrendo. Tem um caráter sádico aí. A segunda fantasia. Meu pai bate em mim. Freud vai dizer que ela é de qualidade inconsciente. Quem bate é o pai. Quem apanha sou eu. E aqui tem um lado masoquista totalmente associado ao sentimento de culpa. O Freud vai considerar essa segunda fase a mais importante para ele. Porque a fantasia da surra é plenamente inconsciente e tem origem no sentimento de culpa da criança que fantasia. Quem apanha, no caso, que adota essa posição passiva, é a própria criança que narra. E quem bate é o ator ativo, o pai. Essa fase da fantasia da surra da menina surge quando o recalque é realizado e o sentimento de culpa transforma o sadismo em masoquismo. Graças a todo o procedimento de recalque, resolução do Édipo. O desejo original instigante da fantasia era para ser fisicamente possuída pelo pai. O desejo original, grave isso, era ser possuída pelo pai. Reprimido em sua origem, esse desejo incestuoso foi reprimido, foi recalcado. Ele foi deslocado para o desejo de ser submetido ao meu pai fisicamente, dele apanhando. Tem um caráter masoquista de satisfação. A fantasia cumpre aqui dois papéis. Realizar o desejo, substituto de apanhar do pai, e a criança entender que isso é uma forma de demonstração de amor, pasmem. Meu pai me bate porque me ama, assim como o papel da punição, de castigo pela realização do desejo incestuoso proibido. Um dia desejei meu pai, então ele me bate por razões muito justas. Eu mereço o castigo, eu mereço apanhar. Assim ocorre a transformação do sadismo e masoquismo por regressão da libido através da influência do sentimento de culpa. Gente, preste atenção agora onde a gente pode chegar. Muitas vezes, quando a gente nota situações, o Brasil está assim, numa investida muito interessante, muito bacana, de combate à violência doméstica, principalmente a violência contra a mulher, violência urbana também. E às vezes a gente vê uma reportagem, a gente fica indignado e fala, por que essa mulher fica ali? Ah, tem os fatores sociais, tem os fatores econômicos, às vezes depende do marido, não tem renda, não tem emprego, tem os filhos. Mas lendo esse texto, quando eu li esse texto pela primeira vez, eu falei, eu acho que tem fatores inconscientes envolvidos aí. Por que muitas vezes as pessoas insistem em ficar presas a relacionamentos tóxicos e abusivos? Por que não sai? Que não dá conta? Como Freud vai dizer, se não houver um trabalho analítico ali para ela se dar conta de alguma coisa, dificilmente isso vai acontecer. Por que tem indivíduos que optam, insistem pela estrada do sofrimento? E no caso de uma relação de violência e abuso, quando é que a criança está dizendo a verdade ou ela está fantasiando? Então, aqui no segundo ponto, o Freud está falando de uma relação de amor e castigo. Mas, Marcelo, você quer dizer, então, muitas vezes que a pessoa, mesmo apanhando, mesmo sendo abusada, inconscientemente ela acredita que ela está vivendo aquilo porque ela merece? Provavelmente. O Freud não escreveu um artigo, uma vez, por que as pessoas não enriquecem? Não enriquecem porque elas têm um trauma, um complexo, de não se sentir melhores, prósperas do que os pais? Que eu não posso, imagina eu ser mais rico, ou ter mais dinheiro, ou ter mais posse, ou estar numa condição melhor que meu pai e minha mãe? Pode escrever um artigo sobre isso. Que o indivíduo ele não consegue avançar, prosperar, dar certo na vida, porque ele sempre tem um bloqueio dentro dele. Não, eu jamais eu posso me sentir mais afortunado que meus próprios pais. Então, é neurose, gente. As implicações inconscientes e as fantasias envolvidas muitas vezes dentro de uma relação, de um relacionamento tóxico, abusivo, violento. Tem consciência da natureza e da gravidade disso também. Porque não é às vezes só no estalar de dedos, cai fora. Vaza. Algumas saem. Algumas têm que sair até por medidas protetivas. Não sei se nós temos advogados aqui na sala, mas elas saem por questões de necessidade, precisa afastar, e mesmo assim o abusador às vezes persiste, o violento, e às vezes até chega em vias de feminicídio ou coisa parecida. Então, a gente fica se questionando e às vezes até contestando por que muitas vezes a parte agredida ou a parte abusada não tomou uma medida mais radical. Talvez porque existam ali fatores inconscientes com os quais ainda ela não se deu conta, não soube lidar. Meu pai me bate porque ele me ama. Ou então me bate porque certamente eu fiz alguma coisa de errado, então ele está me punindo e eu mereço esse castigo. Mas isso é uma fantasia. Não é real. Isso quer dizer, é totalmente inconsciente.
Não tem nenhuma relação com a realidade. Perceberam isso? Sim, pessoal. Notar a dimensão do processo, como uma boa análise pode ajudar muitas vezes uma pessoa que esteja presa nesse movimento, uso de violência, por exemplo. Então, mas é porque, né, ele me ama, ele me bate porque ele me ama. Ou ele me abusa porque ele gosta de mim, ou ele porque eu mereço. Porque aí ativa a fantasia inconsciente do incesto. E vamos para a terceira. Terceira fantasia. Outros batem outras crianças. A qualidade é consciente, quem bate é o adulto em posição de autoridade, normalmente professor, polícia, seja lá quem for. Quem apanha são outras crianças, normalmente meninos. Aí Freud, não vou entrar nesse mérito agora, o Freud vai discorrer quase, o texto está dividido em seis partes. Tem 6 capítulos o texto, 20 e poucas páginas, em PDF, mas dá para você vai notar que está dividido em 6 blocos. Ele vai dedicar quase um bloco inteiro justificando por que as meninas fantasiam os meninos. Não precisando entrar nesse mérito agora, depois o texto vai ficar mais claro. E possui novamente, volta para o sadismo. Você pode ver que as duas naturezas, a primeira e a terceira, com caráter sádico consciente. No inconsciente entra o masoquismo. Como que nós podemos pensar isso? Em termos de uma releitura. A gente está vivendo um tempo de absoluta espetacularização da violência. Principalmente nas mídias. Você concorda? Nunca houve um anseio e um apelo tão grande pela ridicularização e essa coisa de violência virar show. Quantas pessoas se sentem... Como é agradável, muitas vezes, para o indivíduo ficar vendo na frente de uma televisão, por exemplo, o povo se matando, se pegando. Grava lá, briga na frente da escola, 2 meninas se pegando no cabelo e se jogando na frente da escola, filme e coloca em rede social e todo mundo assiste. Né? Então, de certa maneira, parece que isso desperta muitas vezes no indivíduo esse tipo de revivência de fantasia sexual perversa. Das pessoas ali, alguém batendo em outra pessoa, em outras pessoas, essa relação do bandido-polícia. O que mais se vê hoje nas mídias são cenas, né, de briga. Futebol acontece muito isso. Né? E o pessoal ainda grita no estádio, porrada, porrada. Né? Um crescimento exacerbado do interesse por jogos, desenhos e filmes violentos. Né? Isso acontece. Um interesse sempre teve, não é nenhuma novidade, mas nunca tanto quanto agora. De pessoas que têm um prazer em visualizar, em perceber que alguém está esmagando alguém, está espancando outra pessoa, está tirando sangue da outra pessoa. E aqui o Freud vai dizer que ela estabelece uma identificação, ou com quem bate, ou com quem apanha. Eu coloquei lá que o caráter é sádico, mas é masoquista também. Na terceira fase da fantasia das meninas, quem apanha são outras crianças e quem bate não é mais o pai, mas um substituto, podendo ser um professor, por exemplo. O que ocorre nesse momento da fantasia é o retorno ao sadismo da primeira fase. Quem apanha são outras crianças, mas com essa fantasia ocorre após a segunda fase. Então, o recalque já atuou e a satisfação não é mais sádica, somente. Eu coloquei lá sádico, mas é sádico e masoquista. Tá? É masoquista também porque a criança que apanha é um substituto de quem fantasia. Eu me vejo na criança apanhando. Pode ser. Eu vendo a pessoa apanhando ali, ou numa cena de sadomasoquismo, ou mesmo numa cena de violência, de abuso, filme, uma imagem, uma reportagem, um fato da vida real, né? Por alguma razão que Freud não sabia, não me aparece haver uma relação com o interdito do incesto. A menina experimentou a rejeição. Frustrada, abandona o feminino, passa a desejar o menino, e assim, na fantasia da terceira fase, quem apanha são os meninos, substitutos da fantasia. Como eu expliquei há pouco, Freud vai ampliar esse assunto lá no texto. Né? Por que ela opta pelos meninos? Exatamente por essa substituição do pai pelo menino. Mas percebem essa questão mais consciente de se sentir assim, representado, seja por quem agride, ou seja no papel de quem é agredido. Isso é muito forte, gente, nos tempos que estamos vivendo. Né? Não é verdade? Me sinto assim, nossa, bateu, uau! A gente comemora, o indivíduo só pula no sofá.
ou pode ser que, vendo o outro apanhando, sofrendo, desperte em mim fantasias sádicas e perversas. Para a gente pensar um pouquinho. Então, será que é possível afirmar que as relações humanas da contemporaneidade estariam nitidamente mais perversas do que em outros tempos? Sempre houve fantasias sexuais, nos tempos de Nero, Calígula. Isso não é nenhuma novidade no mundo. Mas parece que existe hoje uma exposição maior, um holofote maior a respeito desses temas. Mas a impressão que nos causa, será que realmente hoje as relações humanas estão mais perversas? Estamos gozando, estamos sentindo prazer, né, com um modo de se relacionar com o outro totalmente fora daquilo que Freud considerava como um certo grau de normalidade? Ou seja, será que as relações humanas estão acontecendo em demasia fora dessa curva? Será que a cultura atual, principalmente as mídias, elas não estariam influenciando na constituição perversa das pessoas, principalmente de crianças e jovens? Aqui não há uma influência, vocês acreditam? É uma coisa para a gente pensar. São respostas que a gente não pode fechá-las aqui, mas para a gente poder levar daqui como um ponto de reflexão. Poxa, será que o jovem adolescente não está sofrendo uma carga de informação que tem reavivado nele, ou reativado nele, alimentado ou retroalimentado nele essas fantasias de pulsão que Freud chamava de pulsão sexual, de orientação perversa, de movimento perverso, né? E que pode desencadear em outros desdobramentos de natureza mais mórbida ou de sofrimento mental? E o que a gente poderia dizer, por exemplo, de situações de automutilação e autossabotagem? Se fala muito hoje em dia sobre isso. Tivemos alguns anos atrás o tempo da automutilação, né, dos jovens, não é só jovens, adultos também, alguns fazem isso, se cortam. Ou seja, quando a violência passa a ser infligida sobre si mesmo. Ele pode ter a fantasia de o pai espancando outra pessoa e ele absorver essa fantasia, e ele teatralizar, ele encenar essa fantasia. Eu vou interpretar o pai batendo em outra pessoa que sou eu mesmo, e construindo e atraindo sobre si essa própria violência. É fantasia. Fantasia não tem limite. Você que por essa fantasia, eu posso pensar que um batendo em outros, de repente eu pego aí um cacetete e saio pela rua quebrando tudo, batendo em todo mundo. E o que a gente vai dizer dos nossos desejos mais perversos? Que orbitam, que navegam, que transitam pelas nossas fantasias, né? Que, segundo Freud, parte consciente e parte não. Parte inconsciente. Gente, era isso que eu tinha para contribuir com vocês. Em maio, dia 10 de maio, a gente vai iniciar um curso de extensão, escuta e interpretação. Serão 4 encontros também. Algo bem conceitual, bem objetivo. Para quem trabalha já na área psi, para quem já é do universo psi, que é psicólogo, que é psicopedagogo, hoje é psicanalista, trabalhar a dinâmica da interpretação, da escuta, a gente vai trabalhar isso em 4 semanas no mês de maio, tá? As informações estão descritas aqui no slide, para vocês obterem mais informações lá e clicar no link do curso para ver direitinho todo o programa e o que vai ser compartilhado ali nesse material, tá? Muito obrigado. Eu desejo a vocês aí uma ótima semana, um bom resto de ano. Espero poder reencontrá-los em outros momentos, em outras ocasiões da nossa escola. E desejar a todos na esperança, né, de dias melhores. E sem nenhum clichê, dizer vamos se cuidar, vamos se resguardar, se preservar, né? E acreditar que isso tudo está para terminar aí logo, né? E até breve. Para quem está vendo o webinário pelo nosso canal do YouTube, a gravação, não deixa de deixar o seu joinha, seu gostei, ative o sininho, né, para você receber as notificações, e aí você vira nosso fã. Não deixa de seguir a gente nas redes sociais. Muito obrigado e até a próxima.